Meu nome é Maria das Graças e tenho 66 anos. O que vou contar para vocês mudou minha vida para sempre. No velório do meu marido João, ali do lado do caixão, recebi uma mensagem de um número desconhecido, que gelou meu sangue. Eu estou vivo. Não sou eu que está aí no caixão, com as mãos tremendo? Respondi. Quem é você? A resposta tirou meu fôlego. Não posso dizer. Eles estão vigiando. Não confie nos nossos filhos. Nesse momento, meu mundo desabou. Olhei para o Carlos e para o Henrique, meus próprios filhos, parados do lado do caixão com uma cara estranha. Calma demais. Alguma coisa estava muito errada. As lágrimas deles pareciam forçadas. Os abraços frios como gelo. Durante 42 anos, o João foi meu companheiro, meu porto seguro, minha razão de viver. Conheci ele quando eu tinha 24 anos, aqui em São José dos Campos mesmo. A gente cresceu nas mesmas ruas de terra, dividindo sonhos simples. Eu limpava a casa para sustentar minha mãe doente enquanto o João consertava a bicicleta numa oficininha que herdou do pai dele. Éramos pobres, mas éramos felizes. Tínhamos uma coisa que dinheiro não compra. Amor de verdade. Lembro da primeira vez que ele falou comigo. Era numa terça de manhã, eu estava indo pro mercadinho com meu vestido verde desbotado e chinelo furado. Ele saiu da oficina com as mãos sujas de graxa e sorriu para mim com uma timidez que me fez apaixonar na hora. Bom dia, Maria, disse com aquela voz mansa. Não quer que eu dê uma olhada na sua bicicleta? Eu nem tinha bicicleta, mas inventei uma desculpa só para conversar com ele. Aquela conversa virou encontros debaixo da mangueira da pracinha. Depois viraram promessas de amor eterno e finalmente num casamento simples, cheio de esperança. Os primeiros anos foram difíceis. Morávamos numa casinha de 2 cômodos, com telhado de telha brasilite. Quando chovia, colocávamos baldes pela casa toda para parar a goteira. Mas éramos felizes. O João trabalhava de sol a sol na oficina dele, e eu costurava roupa para as mulheres do bairro. Quando o Carlos nasceu, achei que meu coração ia explodir de felicidade. Era um bebê lindo, com os olhões do pai e meu sorriso. 2 anos depois chegou o Henrique, igualzinho de perfeito. Criei eles com todo o amor do mundo, me sacrificando por eles. O João era um pai maravilhoso. Levava eles para pescar no rio aos domingos. Ensinava eles a consertar as coisas com as próprias mãos. Contava história antes de dormir. Éramos uma família unida. Ou pelo menos era isso que eu acreditava. Conforme eles foram crescendo, as coisas começaram a mudar. O Carlos, o mais velho, sempre foi ambicioso. Desde pequeno perguntava por que a gente vivia tão simples, por que não tinha carro igual às outras famílias. O Henrique seguia o exemplo do irmão em tudo, como sempre fez. Quando o Carlos fez 18 anos, o João ofereceu trabalho para ele na oficina, mas ele rejeitou com desprezo. Não quero sujar as mãos igual o senhor, pai. Vou ser alguém importante na vida. Essas palavras machucaram muito o João. Embora ele nunca tenha me falado isso, eu via ele sentado na varanda de noite, olhando as estrelas, com um olhar triste. O filho tinha rejeitado não só o trabalho dele, mas todo o jeito de viver dele. Os anos passaram e, para minha surpresa, o Carlos conseguiu fazer nome no mundo dos negócios. Arrumou emprego numa imobiliária no centro da cidade. O Henrique seguiu logo depois. Os dois começaram a ganhar dinheiro muito mais do que eu e o João jamais tínhamos visto. No começo, fiquei orgulhosa. Meus filhos tinham conseguido o que a gente nunca pôde: sair da pobreza e construir uma vida melhor. Mas pouco a pouco, essa alegria virou tristeza. As visitas ficaram raras, os telefonemas mais curtos. Quando ouviram, chegavam em carros caros vestidos do terno, falando de investimentos e propriedades. Olhavam para a gente com uma mistura estranha de pena e vergonha. Mãe, o Carlos me disse numa das visitas esporádicas dele, a senhora e o pai deviam se mudar para um lugar melhor. Essa casa está caindo aos pedaços. Ele estava certo, mas aquela casa guardava todas nossas lembranças. Era onde criamos nossos filhos, onde dividimos milhares de refeições, onde envelhecemos juntos. Não era chique, mas era nosso lar. O João, sempre sábio, me dizia: Maria, o dinheiro mudou nossos meninos.
A gente não é mais suficiente para eles. Eu resistia em acreditar. Continuava justificando as ausências deles, os telefonemas rápidos, as promessas quebradas. Eles estão ocupados construindo a vida deles. Eu falava para mim mesma. Um dia, eles vão voltar a ser os meninos carinhosos que a gente criou. Mas no fundo, sabia que o João estava certo. Tínhamos perdido nossos filhos muito antes de eu perder meu marido. A mudança mais drástica veio quando o Carlos casou com a Jéssica, uma mulher da cidade que nunca escondeu o desprezo pelo nosso jeito simples de viver. Na primeira vez que ele trouxe ela em casa, chegou de salto alto, que afundava na terra da nossa varanda, e um vestido vermelho elegante, que parecia mais caro que tudo que eu já tive na vida. Prazer em Correcla, disse com um sorriso forçado, mal estendendo as pontas dos dedos para me cumprimentar. Os olhos dela vasculharam nossa casa humilde, com uma expressão que eu não conseguia decifrar, mas que me fez sentir pequena. Durante o jantar, a Jéssica mal tocou na comida que preparei com tanto carinho. Ficou mexendo o bolo de carne no prato, cortando pedacinhos de frango, mas quase não comeu nada. O Carlos parecia nervoso, sempre pedindo desculpa por coisas que nunca teve vergonha antes. Da próxima vez a gente leva eles num restaurante, sussurrou para Jéssica, achando que eu não estava ouvindo. Mas ouvi sim. Cada palavra foi como uma facada no meu coração. O Henrique continuou solteiro, mas adotou a mesma atitude distante do irmão. As visitas dele se limitavam a datas especiais, e mesmo assim, sempre parecia com pressa de ir embora. Vivia grudado no celular, fechando negócios, mesmo durante nossas conversas. Mãe, tenho que ir, sempre dizia antes da hora. Tenho reunião importante amanhã cedo. Os domingos em família viraram lembrança distante. Os natais ficaram frios e formais. Meus filhos traziam presentes caros, que a gente não precisava. Ficavam 2, 3 horas e iam embora, com um alívio evidente. Eu e o João fomos envelhecendo sozinhos, se consolando um no outro. Sabe qual é a parte mais triste, Maria? O João me disse uma noite enquanto tomávamos café na varanda. Não é eles terem dinheiro. É o dinheiro ter feito eles acreditarem que a gente não é mais importante. Ele estava certo, como sempre. Meus filhos não tinham mudado só financeiramente. Tinham mudado no coração. A gente não era mais os pais amados. Éramos uma lembrança desconfortável de um passado que queriam esquecer. As coisas pioraram quando o Carlos comprou uma casa de R$200 mil, num bairro nobre da cidade. O Henrique fez igual logo depois, investindo num apartamento de luxo que custou 150 mil. De repente, nossos filhos eram donos de fortunas que nem conseguíamos imaginar. Vocês deviam vender essa casa e se mudar para uma casa de repouso. A Jéssica sugeriu numa das raras visitas dela. Tem uns lugares muito bons para pessoas da idade de vocês. Iam ficar mais confortáveis. A palavra casa de repouso me bateu como um tapa. Depois de 40 anos construindo nosso lar, depois de criar esses filhos com tanto amor, queriam nos mandar para um asilo. A gente não precisa de asilo, o João respondeu com a dignidade que sempre o caracterizou. Estamos bem aqui na nossa casa. Mas vi a expressão no rosto do Carlos e do Henrique. Eles apoiavam a ideia da Jéssica. Para eles, éramos um peso, um problema para ser resolvido da forma mais conveniente. Foi aí que começaram as sugestões mais diretas. O Carlos chegou um dia com papéis na mão, documentos que tinha preparado, sem nos consultar. Pai, mãe, disse com aquele sorriso falso que tinha aperfeiçoado. Tenho pensado no futuro de vocês. Essa casa vale no máximo R$1.000. Se venderem, posso ajudar com uma grana para se mudarem para um lugar melhor. Pra gente, não existia lugar melhor que o lar, onde fomos felizes por décadas. Mas o Carlos não entendia isso. Para ele, tudo se resumia a números, a valor monetário. Além disso, continuou. Acho que o pai devia se aposentar da oficina. Já tem 70 anos, tá na hora de descansar. O João olhou para ele com uma tristeza infinita. Filho, trabalhar não é peso para mim. É o que me mantém vivo, o que dá sentido aos meus dias. Mas o senhor pode se machucar. O Henrique insistiu, apoiando o irmão como sempre fazia. Na sua idade, um acidente seria muito perigoso.
As palavras dele soavam carinhosas, mas eu sentia algo mais por trás. Uma impaciência, uma urgência que não conseguia entender completamente. Os meses seguintes foram tensos. Meus filhos aumentaram a pressão para a gente vender a casa. Trouxeram um corretor de imóvel sem avisar. Mandaram avaliar sem nossa permissão. Até começaram a falar sobre o que seria melhor para todo mundo. Olha, o Carlos nos disse durante um jantar particularmente desconfortável. Eu e a Jéssica decidimos ter filhos em breve. Vamos precisar de ajuda com as despesas. Se vocês venderem a casa e se mudarem para um lugar menor, esse dinheiro poderia ser uma herança antecipada. Herança antecipada? Estava pedindo nossa herança enquanto ainda estávamos vivos. A audácia do pedido me deixou sem palavras. O João ficou calmo, mas vi sua mandíbula contrair. Filho, quando sua mãe e eu morrermos, tudo o que temos vai ser de vocês. Mas enquanto estivermos vivos, as decisões são nossas. Não sejam teimosos. O Henrique cortou com uma dureza que nunca tinha visto nele antes. Vocês são velhos agora. Não podem mais viver no passado. Naquela noite, depois que foram embora, eu e o João ficamos conversando até amanhecer, pela primeira vez no nosso casamento. Discutimos a possibilidade de que nossos filhos não eram as pessoas que achávamos ter criado. Tem alguma coisa errada, Maria. Meu marido me disse com um olhar de preocupação que nunca tinha visto nos olhos dele. Isso não é só ambição ou impaciência. Tem algo mais sombrio por trás de toda essa pressão. Eu não fazia ideia de como suas palavras eram profundamente corretas. Não podia imaginar que meus próprios filhos estavam planejando algo que mudaria nossas vidas para sempre. Não sabia que a tragédia que estava por vir não seria um acidente do destino, mas uma conspiração cuidadosamente orquestrada pelas duas pessoas em quem mais confiava no mundo. A última conversa normal que tive com o Carlos foi 3 semanas antes da morte do João. Veio sozinho, sem a Jéssica, e parecia mais sério que o normal. Mãe, disse sentando na mesa da cozinha onde tinha tomado café da manhã tantas vezes quando era menino. Quero que saiba que não importa o que aconteça, eu e o Henrique sempre vamos cuidar da senhora. As palavras dele me acalmaram na época, mas agora, lembrando delas, do lado do túmulo do João, me dão arrepios. Porque o diz, não importa o que aconteça, o que ele sabia que eu não sabia, o acidente que mudou tudo aconteceu numa terça de manhã. O João tinha saído cedo para a oficina, como fazia todo dia há mais de 40 anos. Eu estava na cozinha preparando o almoço favorito dele, bolo de carne com purê de batata, quando o telefone tocou com uma urgência que gelou meu sangue. Senhora Maria, uma voz que não conhecia, perguntou. Tô ligando do Hospital São José. Seu marido sofreu um acidente grave. A senhora precisa vir imediatamente. As palavras se misturaram na minha mente como tinta na água. O mundo parou. Minhas pernas viraram gelatina e tive que me apoiar no batente da porta para não cair. O que aconteceu? Ele está bem? Tá vivo? Tá na UTI? Senhora, por favor, venha o mais rápido possível. A viagem para o hospital foi um pesadelo nebuloso. Minha vizinha, Dona Conceição, teve que me levar porque eu estava tremendo tanto que não conseguia nem segurar as chaves. O tempo todo, minha mente se recusava a processar o que estava acontecendo. O João era cuidadoso, meticuloso no trabalho dele. Como isso podia ter acontecido? Quando chegamos no hospital, o Carlos e o Henrique já estavam lá. Isso me surpreendeu, porque ninguém tinha avisado eles ainda. Pelo menos, eu não tinha. Mas no meu desespero, não prestei atenção nesse detalhe. Mãe, o Carlos disse, me abraçando com uma força que parecia genuína. O pai tá mal. Os médicos dizem que uma das máquinas da oficina explodiu. Ele tem queimaduras graves e traumatismo craniano. Os olhos do Henrique estavam vermelhos, mas alguma coisa na expressão dele parecia estranha. Parecia mais nervoso que triste. Igual alguém esperando uma notícia importante em vez de alguém sofrendo pelo pai. Podemos ver ele? Perguntei, desesperada. Só família próxima um do cada vez. E por 5 minutos no máximo, a enfermeira explicou. Quando entrei naquele quarto da unidade de terapia intensiva, meu coração despedaçou.
O João estava ligado numa dúzia de máquinas, com curativos cobrindo a maior parte do rosto e dos braços. Mal consegui reconhecê-lo. A respiração dele era trabalhosa, artificial, mantida por máquinas que apitavam constantemente. Me aproximei da cama e peguei na mão dele, a única parte do corpo que parecia intacta. João, meu amor, estou aqui. Vai ficar tudo bem. Você vai se recuperar igual sempre faz. Por um momento, senti um aperto leve na minha mão. Os olhos dele se moveram por trás das pálpebras fechadas. Ele estava lutando. Meu guerreiro estava lutando para voltar para mim. Os próximos 3 dias foram os mais longos da minha vida. Praticamente morei no hospital, dormindo nas cadeiras desconfortáveis da sala de espera. O Carlos e o Henrique se revezavam me acompanhando, mas sempre pareciam mais interessados em conversar com os médicos do que em confortar o pai deles. Ouvi conversas fragmentadas que não conseguia entender completamente na época. O Henrique perguntava sobre seguro médico, sobre o custo do tratamento. O Carlos estava no telefone, falando sobre a pólice de seguro de vida e beneficiários. Mãe, o Carlos me disse no segundo dia: a gente conferiu o seguro do pai. Ele tem um seguro de vida de R$50 mil. Tem também um seguro de acidente de trabalho que pode cobrir até 75 mil a mais. Por que ele estava me falando de dinheiro quando o João ainda estava lutando pela vida? Por que se preocupava com o seguro em vez da recuperação do pai? Não me importo com o dinheiro, respondi com dureza. Só quero que seu pai fique bom. Claro, mãe, disse. Mas vi algo nos olhos dele que não gostei. Uma frieza. Uma calculadora funcionando enquanto o pai dele estava morrendo. No terceiro dia, os médicos nos deram a notícia mais devastadora da minha vida. Doutor Pereira, um homem mais velho com expressão compassiva, nos reuniu numa salinha. Senhora Maria, começou suavemente. O estado do seu marido é crítico. As queimaduras infeccionaram e o trauma na cabeça é mais grave do que pensávamos inicialmente. Temos que ser realistas sobre as chances dele. O que isso significa? Perguntei. Embora meu coração já soubesse a resposta, significa que temos que nos preparar para o pior. Seu marido está em coma induzido. Poderíamos mantê-lo vivo indefinidamente, mas a qualidade de vida, bem, é muito improvável que ele recupere a consciência. Meu mundo desabou ao meu redor. 42 anos de casamento, uma vida inteira construída junto. E agora me diziam que tudo estava se desfazendo como fumaça. Queremos tentar tudo, disse entre soluços. Não importa o custo. Não importa quanto tempo leve. Mas o Carlos trocou um olhar com o Henrique, que me deixou muito incomodada. Mãe, o Carlos disse numa voz que tentava soar compreensiva, temos que ser práticos. O pai não ia querer viver assim. Sempre disse que nunca queria ser peso para ninguém. Peso? Explodi com uma fúria que não sabia que tinha. Ele é seu pai. Now I'll pay so. É o homem que criou vocês, que trabalhou a vida toda para dar o melhor que podia para vocês. A gente sabe, mãe. O Henrique disse. Mas também temos que pensar na senhora. As contas médicas vão ser enormes. Podem acabar com todas suas economias. De novo, o dinheiro. Sempre o dinheiro. Meu marido estava morrendo e eles estavam calculando custos. Naquela noite, sozinha no quarto do hospital, peguei na mão do João e falei com ele como se pudesse me ouvir. Meu amor, não sei o que fazer. Os médicos dizem que não tem esperança, mas não consigo deixar você ir. Não consigo imaginar minha vida sem você. Foi então que aconteceu algo que ainda me dá arrepios. Os dedos dele se moveram ligeiramente, apertando os meus com uma força quase imperceptível. Os lábios se moveram como se estivesse tentando dizer algo, mas nenhum som saiu. Chamei as enfermeiras, desesperada. Ele está reagindo. Está tentando falar. Mas quando chegaram, o João tinha voltado ao estado anterior. A enfermeira checou os monitores e balançou a cabeça. Às vezes há espasmos musculares involuntários, Dona Maria. Não significa que ele está consciente. Mas eu sabia o que tinha sentido. O João tentou se comunicar comigo. Tinha lutado para me dizer algo importante. 2 dias depois, de madrugada na sexta-feira, os alarmes da máquina dispararam. Luzes
Piscaram. Enfermeiras correram para o quarto do João. Eu estava cochilando no corredor quando o barulho me acordou. Não, 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 gritei correndo para o quarto. Os médicos trabalharam por 40 minutos tentando reanimá-lo, mas foi inútil. Às 4h37 da manhã, o João foi oficialmente declarado morto. A dor que senti naquele momento foi física, como se meu coração tivesse sido arrancado do peito. Desabei do lado da cama dele, abraçando o corpo ainda morno, me recusando a aceitar que ele se foi para sempre. O Carlos e o Henrique chegaram no hospital 1 hora depois da morte do pai. Pareciam preparados, como se estivessem esperando a ligação. Trouxeram papéis, documentos e números de telefone de funerárias. Já conversamos com a funerária São Pedro. O Carlos me disse, enquanto eu ainda chorava inconsolavelmente. Podem buscar o corpo hoje de manhã. Também entramos em contato com o seguro, acrescentou o Henrique. O processo de indenização já está em andamento. Como podiam ser tão eficientes, tão organizados, tão frios, apenas 1 hora depois de perder o pai? Alguma coisa estava errada, mas minha dor era tão intensa que não conseguia pensar direito. O velório foi marcado para a segunda-feira seguinte. O Carlos cuidou de todos os preparativos sem me consultar direito. Escolheu o caixão mais simples, o velório mais curto, como se quisesse acabar com tudo o mais rápido possível. É o que o pai ia querer, disse quando reclamei de não ter sido incluída nas decisões. Algo simples, sem alarde. Mas o João merecia mais que essa pressa indecente para enterrá-lo e esquecer. O dia do velório chegou nublado e abafado como se o próprio céu tivesse pena do João. Usei meu único vestido preto, o mesmo que tinha usado no velório da minha mãe, anos atrás. Minhas mãos tremiam tanto que Dona Conceição teve que me ajudar a abotoar os botõezinhos das costas. Seja forte, Maria, minha querida amiga sussurrou enquanto penteava meu cabelo cuidadosamente. O João ia querer ver você forte. Mas eu não me sentia forte. Me sem chavásia. Como uma casca sem alma. 42 anos de casamento não se enterra facilmente. Quando chegamos no cemitério, me surpreendi com a pouca gente que compareceu. Esperava ver mais colegas de trabalho do João, da oficina Mas e Vizinhos, mais conhecidos, mas só tinha o Carlos, o Henrique, a Jéssica, Dona Conceição, eu e o padre. Cadê o pessoal da oficina? Perguntei para o Carlos. Não quisemos incomodar ninguém, respondeu rapidamente. O pai era uma pessoa reservada e a preferir algo íntimo. Mas isso não era verdade. O João amava a comunidade dele, se importava com os vizinhos. Ia querer que viessem se despedir. Por que o Carlos decidiu tornar tudo tão secreto, tão apressado? Durante o velório, observei meus filhos com um distanciamento emocional estranho. O Carlos tinha uma expressão solene apropriada para a ocasião, mas os olhos constantemente desviavam para o relógio. O Henrique parecia inquieto, como se tivesse coisas mais importantes para fazer. A Jéssica discretamente checava o celular por trás do véu preto. Assim eles se despediam do pai, com impaciência e distrações. O padre falou sobre vida eterna, sobre descanso merecido, sobre reencontro com Deus. As palavras soaram vazias no meu coração despedaçado. Não queria que o João descansasse em paz. Queria que voltasse para casar comigo, que continuássemos envelhecendo juntos, que continuássemos tomando café na varanda toda tarde. Quando chegou a hora de jogar terra no caixão, minhas pernas se recusaram a me sustentar. Dona Conceição teve que me apoiar enquanto eu chorava descontroladamente. O som da terra batendo na madeira foi final, conclusivo, sem esperança. Foi exatamente naquele momento, parada do lado do túmulo do meu marido, que meu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Eu estou vivo, não sou eu que está aí no caixão. Meu coração parou. As letras dançavam na frente dos meus olhos, como se eu estivesse alucinando. Estava perdendo a cabeça de tanto sofrimento. Com as mãos tremendo, respondi: "Quem é você?" A resposta veio imediatamente. "Não posso dizer. Eles estão vigiando. Não confie nos nossos filhos." O telefone caiu das minhas mãos como se estivesse queimando. Dona Conceição se abaixou para pegar,
mas a impedi bruscamente. Não podia deixar mais ninguém ver essas mensagens, não até entender o que estava acontecendo. Tá bem, mãe? O Carlos perguntou, se aproximando com expressão preocupada. Olhei para ele, tentando encontrar alguma pista no rosto dele. Os olhos pareciam sinceros, mas agora cada gesto, cada palavra, cada expressão parecia suspeita. Tô bem, menti. Guardando o celular na bolsa. Só preciso ir para casa. No caminho de volta, não conseguia tirar essas mensagens da cabeça. Era possível que alguém tivesse fazendo uma brincadeira cruel no pior momento da minha vida? Ou realmente existia a possibilidade de o João estar vivo? Mas se ele estava vivo, quem enterramos? E se não estava vivo, quem sabia detalhes suficientes sobre nossas vidas para escrever algo tão específico sobre nossos filhos naquela noite? Sozinha na minha casa, que agora parecia um túmulo, revisei cada detalhe dos últimos dias. O acidente do João tinha sido estranho, desde o começo. Segundo Carlos, uma máquina explodiu na oficina, mas o João conhecia cada parafuso e fio daquele lugar. Era meticuloso com a manutenção, obsessivo com a segurança. Além disso, como meus filhos chegaram no hospital tão rápido se ninguém tinha avisado eles? O hospital ligou para mim primeiro. Eu era o contato de emergência. Como eles souberam do acidente antes de mim? E depois, tinha o dinheiro. Desde o primeiro dia, o Carlos e o Henrique falaram de apólices de seguro e beneficiários, como se tivessem esperado por esse momento, se preparado para ele. Decidi checar os papéis do João. Na mesa de madeira velha dele, guardava todos os documentos importantes numa caixa de metal. Apólices do seguro, escritura da casa, documentos da oficina, tudo estava lá. Encontrei a apólice de seguro de vida de R$50 mil que o Carlos tinha mencionado. Mas tinha uma coisa que não lembrava. A apólice tinha sido atualizada apenas 6 meses antes, aumentando a cobertura de 5 mil para R$50 mil. Por que o João aumentou o seguro de vida? Nunca mencionou essa mudança para mim. E mais importante, quem sugeriu que fizesse isso? Continuei procurando e encontrei algo ainda mais perturbador. Uma apólice de seguro de acidente de trabalho que eu não conhecia. Comprada apenas 2 meses antes da morte dele. R$75 mil em caso de morte acidental no trabalho. R$125 mil no total. Uma fortuna para uma família como a nossa. Mas também uma fortuna tentadora o suficiente para alguém sem escrúpulos. Meu celular vibrou de novo. Outra mensagem do mesmo número desconhecido. Verifique a conta do banco. Veja quem andou mexendo no dinheiro. Dessa vez, não hesitei. Essa pessoa, quem quer que fosse, sabia demais para ser um brincalhão. Sabia sobre o seguro. Sabia sobre meus filhos. Sabia detalhes que só alguém muito próximo de nós podia saber. No dia seguinte, fui no banco onde eu e o João tínhamos nossa conta há 30 anos. Dona Helena, a gerente que nos conhecia há décadas, me recebeu com pêsames sinceros. Maria, sinto muito pelo João. Era um homem bom. Obrigada, Dona Helena. Vim verificar nossas contas. Preciso entender nossa situação financeira. Ela me mostrou os extratos dos últimos 6 meses. Que vi me gelou. Nos últimos 3 meses, grandes saques tinham sido feitos da nossa conta poupança. R$1.000 em janeiro, 3.000 em fevereiro, 4.000 em março. Dinheiro que eu não sabia que tinha sido movimentado. Quem autorizou esses saques? Perguntei, com a voz tremendo. Seu marido veio pessoalmente. Dona Helena explicou. Disse que precisava do dinheiro para reformas na oficina. Mas eu cuidava das contas da casa. Sabia exatamente quanto dinheiro tínhamos e o que gastávamos. O João nunca mencionou reformas caras na oficina. E com certeza, nunca conversamos sobre sacar milhares de reais da poupança. A senhora tem as assinaturas desses saques? Perguntei. Ela me mostrou os recibos. Realmente parecia a assinatura do João, mas alguma coisa na letra parecia estranha. Muito trêmula, muito incerta para a letra firme e clara que ele sempre teve. Dona Helena, perguntei com o coração disparado. Ele vinha sozinho fazer esses saques? Ou alguém vinha com ele? Ela pensou por um momento. Agora que a senhora fala, acho que veio com um dos seus filhos. 1 ou 2 vezes. O Carlos.
Acho. Disse que estava ajudando o pai com a papelada porque o João estava com dificuldade para ler os documentos sem os óculos. O Carlos, meu filho, tinha participado de saques de dinheiro, que eu não sabia, usando os olhos cansados do pai como desculpa. Mas o João enxergava perfeitamente bem com os óculos dele, que nunca tirava durante o dia. Naquela tarde, enquanto olhava os recibos bancários mais uma vez, recebi outra mensagem. O seguro foi ideia deles. Convenceram o João que precisava de mais proteção para você. Foi uma armadilha. Não podia mais negar as provas que se acumulavam na minha frente. As apólices de seguro misteriosamente aumentadas, os saques de dinheiro não autorizados, a presença do Carlos em transações que eu não sabia de nada, a eficiência suspeita dele em organizar o velório, a frieza durante a agonia do pai. Mas a pergunta que me aterrorizava era: se realmente planejaram a morte do João, como fizeram isso? E quem estava me mandando essas mensagens? Como essa pessoa sabia tanto sobre o que tinha acontecido? Os dias seguintes viraram um pesadelo de dúvida e suspeita. Cada sorriso do Carlos, cada abraço do Henrique, cada palavra de condolência parecia uma máscara escondendo algo sinistro, mas precisava de mais provas antes de aceitar uma verdade tão horrível quanto a que estava tomando forma na minha mente. Meu celular continuou recebendo mensagens do número misterioso. Vá na oficina do João. Procure na mesa dele. Tem coisas que você não viu. Decidi ir na oficina pela primeira vez desde o acidente. O Carlos disse que uma máquina explodiu. Mas quando cheguei lá, encontrei algo completamente diferente do que esperava. A oficina estava estranhamente limpa. Limpa demais para ter sido palco de uma explosão. Não tinha marcas de queimadura nas paredes, nem destroços, nem sinais da destruição que um acidente tão grave deveria ter causado. Cadê a máquina que explodiu? Perguntei em voz alta. Procurei por toda a oficina e encontrei cada máquina no seu lugar, funcionando perfeitamente. A solda, o compressor, a serra elétrica, tudo estava intacto. O que então tinha sido a causa do acidente? Na mesa do joio, encontrei algo que gelou meu sangue. Um bilhete escrito de próprio punho dele, datado de 3 dias antes da morte. Carlos insiste que preciso de mais seguro. Diz que é para Maria. Mas alguma coisa não tá certa. Não confio nas intenções dele. Embaixo desse bilhete tinha outro. Henrique trouxe uns papéis para eu assinar. Diz que é para modernizar a oficina. Mas não entendo do que se trata. Por que toda essa pressa? Meu marido teve suspeitas. Tinha intuído as intenções malignas dos nossos filhos. Mas morreu antes de poder me contar. Continuei procurando e encontrei um envelope lacrado com meu nome. Abri com as mãos tremendo. Era uma carta do João. Minha querida Maria, se você está lendo isso, significa que algo aconteceu comigo. Nos últimos meses, notei mudanças estranhas no Carlos e no Henrique. Tão interessados demais no nosso dinheiro, no seguro, em a gente vender a casa. A Jéssica está fazendo muita pressão neles. Ontem, o Carlos me disse que eu devia me preocupar mais com minha segurança, porque na minha idade, qualquer acidente pode ser fatal. Não sei por quê, mas essas palavras soaram como uma ameaça. Te amo, Maria. Se algo acontecer comigo, não confie em ninguém cegamente, nem nos nossos filhos. A carta caiu das minhas mãos. O João pressentiu a própria morte. Viu os sinais que eu, cega pelo amor de mãe, ignorei. Naquela noite, o Carlos veio me visitar. Chegou com uma garrafa de vinho e um sorriso que agora parecia completamente falso. Mãe, tenho pensado no futuro da senhora, disse, se servindo de vinho sem perguntar se eu queria. O dinheiro do seguro já está sendo processado. Vai ser R$125 mil. Como você sabe o valor exato? Perguntei, fingindo inocência. Bom, ajudei o pai com a papelada do seguro. Ele queria ter certeza de que a senhora teria dinheiro suficiente para viver confortavelmente. Mentira. O João nunca quis aumentar o seguro. Segundo o bilhete dele mesmo, foi pressionado pelo Carlos. E o que você acha que devo fazer com esse dinheiro? Perguntei, observando cuidadosamente a reação dele. Os olhos dele brilharam com um brilho que me deu arrepios. A senhora podia comprar uma casa menor e mais aconchegante.
Ou melhor ainda, se mudar para uma casa de repouso onde teria companhia e cuidados médicos, eu e o Henrique podíamos administrar o dinheiro da senhora para render mais. Administrar meu dinheiro. Queremos só cuidar da senhora, mãe. Na sua idade, é fácil ser enganada ou tomar decisões financeiras ruins. A gente entende de investimentos, de negócios. Podíamos triplicar esse valor em alguns anos. Triplicar meu dinheiro ou fazer desaparecer nos bolsos deles. Deixa eu pensar, disse, tentando ganhar tempo. Claro, a Jéssica disse com sua doçura falsa. Mas não demora muito, pro seu próprio bem. Depois que foram embora, sentei na minha cozinha, tremendo de raiva e medo. Meus próprios filhos não só assassinaram o pai deles, como agora planejavam roubar tudo que me restava. Naquela noite, meu celular vibrou com uma mensagem mais longa que as outras. Amanhã, vá na delegacia. Peça o relatório do acidente do João. Tem contradições que você precisa saber. No dia seguinte, fui na delegacia local. O delegado Silva, que conhecia o João há anos, me recebeu gentilmente. O relatório do acidente do seu marido? Perguntou com expressão confusa. Que acidente, Dona Maria, da oficina dele? Quando a máquina explodiu, o delegado checou os arquivos e balançou a cabeça. Não temos nenhum relatório de explosão na oficina do João. Aqui. Na verdade, não temos nenhum relatório de acidente de trabalho envolvendo seu marido. Senti o mundo balançar sob meus pés. Mas meu filho disse que foi acidente na oficina. Por isso ele estava no hospital. Dona Maria, seu marido chegou no hospital na terça de manhã. Mas não por acidente de trabalho. Segundo o relatório médico que tenho aqui, chegou inconsciente com sintomas de envenenamento. Os médicos encontraram vestígios de metanol no sangue dele, quantidade suficiente para causar cegueira, danos cerebrais e, eventualmente, a morte em envenenamento. Não tinha sido explosão. Não tinha sido acidente de trabalho. Alguém envenenou meu marido deliberadamente. Por que ninguém me contou isso? Perguntei, com a voz quebrando. A família imediata que assinou os papéis do hospital pediu que a informação fosse mantida confidencial para evitar especulação desnecessária. Disseram que a senhora estava emocionalmente frágil demais para lidar com os detalhes técnicos. A família imediata, o Carlos e o Henrique, esconderam a verdadeira causa do estado do João. Inventaram a história da explosão e manipularam todo mundo, inclusive eu, para encobrir um assassinato. Dona Maria, o delegado continuou. Se a senhora suspeita das circunstâncias da morte do seu marido, podemos abrir uma investigação formal. Eu tinha mais que suspeitas. Tinha certeza de que meus próprios filhos assassinaram o pai deles por dinheiro. Naquela tarde, o Henrique veio em casa com um buquê de flores e o mesmo sorriso falso do Carlos. Como está a mãe? Tá com cara de cansada. Tô bem. Menti, observando cada gesto dele com uma perspectiva nova. Só pensando no futuro. Que bom! Eu e o Carlos temos conversado. Achamos que a senhora devia vender a casa logo, enquanto está aquecido o mercado imobiliário. Por que a pressa? Bom, casa velha perde valor rapidamente e você precisa de liquidez. Gastos do funeral, contas médicas pendentes, mentirs. O funeral foi barato, quase ofensivo de tão simples, e não tinha contas médicas pendentes porque o seguro do hospital cobriu tudo. Henrique disse, olhando direto nos olhos dele, você sabia que seu pai não morreu por acidente de trabalho? Por uma fração de segundo? Vi pânico na expressão dele, mas se recuperou rapidamente. Do que tá falando, mãe? Fui na delegacia. Não tem relatório de explosão na oficina do seu pai. Dessa vez, o pânico foi mais evidente. Mãe, a senhora não devia ficar fazendo essas coisas. Vão confundir você. O luto tá mexendo com a sua cabeça. O luto tá mexendo comigo ou vocês têm mentido para mim? Ele se levantou bruscamente, derrubando o café que eu tinha servido para ele. Acho que a senhora precisa descansar. Vamos conversar quando tiver mais calma. Saiu rapidamente, mas não antes de fazer uma ligação da varanda. Embora não conseguisse ouvir as palavras, o tom era urgente, preocupado. Naquela noite, recebi a mensagem mais reveladora até então. Eles vão vir juntos amanhã. Vão tentar convencer você que tá louca, que o luto tá fazendo imaginar coisas. Não acredite neles.
e não aceite nada que oferecerem para comer ou beber. A previsão da mensagem misteriosa se cumpriu exatamente como tinha avisado. No dia seguinte, o Carlos e o Henrique chegaram juntos na minha casa, acompanhados da Jéssica. Tinham expressões de preocupação exagerada e uma sacola de doces da padaria do centro. Mãe, estamos muito preocupados com a senhora. O Carlos começou com voz melosa. Os vizinhos contaram que anda agindo estranho. A dona Conceição disse que está falando sozinha, que não está comendo direito. Dona Conceição nunca disse isso. Era só mais uma mentira na coleção crescente deles. A Jéssica trouxe seus doces favoritos. O Henrique acrescentou, apontando para a sacola. E fizemos café especial, daquela marca que a senhora gosta. Lembrei das palavras da mensagem. Não aceite nada que oferecerem para comer ou beber. Era possível que planejassem me envenenar também, igual fizeram com o João. Obrigada, mas já tomei café da manhã, disse, mantendo distância. Mas mãe, a Jéssica insistiu com um sorriso que não chegava nos olhos. Precisa comer direito. Emagreceu muito desde que o pai João morreu. Tô bem, repeti com firmeza. O Carlos trocou um olhar significativo com o Henrique. Era o mesmo olhar que trocaram no hospital quando o médico deu o prognóstico do João. Mãe, o Carlos disse, sentando mais perto de mim, queremos conversar sobre uma coisa importante. Eu e o Henrique consultamos alguns médicos sobre o comportamento recente da senhora. Meu comportamento? Sim. As perguntas estranhas que anda fazendo, as visitas na delegacia, essa obsessão com detalhes irrelevantes sobre o pai. É normal depois de uma grande perda, mas pode ser perigoso se não for tratado. O Henrique assentiu gravemente. Conversamos com o Dr. Albino. Ele diz que é comum pessoas mais velhas desenvolverem paranoia depois de perder o companheiro, especialmente mulheres da sua idade. Paranoia. Estavam me acusando de louca por descobrir as mentiras deles. Não sou paranoica, disse com toda a firmeza que consegui. Só tô fazendo perguntas que devia ter feito desde o começo. Que perguntas? O Carlos me desafiou. Como por que não tem relatório policial do suposto acidente do seu pai? Como por que a oficina está perfeitamente limpa? Se houve uma explosão. Como por que você sacou R$ 8.000 da nossa conta sem me falar nada? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os três trocaram olhares de pânico mal disfarçado. Mãe, o Henrique finalmente disse. Essas coisas têm explicações simples. O pai sacou esse dinheiro para reformas que queria fazer em segredo, como surpresa para você. Que surpresa? Queria reformar a casa. O Carlos mentiu. Tinha contratado uns pedreiros para arrumar o telhado e pintar as paredes. Queria que fosse surpresa para o seu aniversário. Se fosse verdade, cadê os pedreiros? Cadê os materiais? Por que ninguém da cidade sabia dessa suposta reforma? E sobre o relatório policial, o Carlos continuou. Nem todo acidente de trabalho precisa de relatório, especialmente quando acontece em propriedade particular, mentiras. O delegado Silva foi muito claro. Qualquer acidente de trabalho com ferimentos graves exige relatório oficial. Mãe, a Jéssica interveio com voz doce, mas condescendente. Só queremos cuidar da senhora. Por isso pensamos que seria melhor se mudasse para um lugar com atendimento médico especializado. Um lar. O Carlos corrigiu. Um lar de cuidados especializados para pessoas que estão passando por luto complicado. Tem psicólogos, enfermeiros, atividades para manter ocupada. Enquanto isso, o Henrique acrescentou. A gente pode cuidar de vender a casa, administrar o dinheiro do seguro, todas essas coisas complicadas que a senhora não devia ter que lidar no seu estado atual. Aí estava o plano completo. Me declarar mentalmente incompetente, me internar num asilo e tomar controle de todo o meu dinheiro. Primeiro assassinaram o João pelo dinheiro do seguro. E agora queriam me roubar também. E se eu recusar, perguntei. Por que recusaria? O Carlos perguntou com um sorriso que me deu arrepios. Só queremos o melhor para a senhora. Porque essa é minha casa. É onde construí minha vida com o João. É onde criei vocês. Mãe, o Henrique disse com um suspiro exagerado. Não pode viver no passado para sempre. O pai se foi. Tem que aceitar e seguir em frente. Eu aceitei, mas isso não significa que vou entregar minha vida e meu dinheiro.
A máscara de preocupação começou a rachar nos rostos dos meus filhos. O Carlos se levantou bruscamente. Tá bem, se não quer ouvir a razão, vamos ter que tomar medidas mais drásticas. O que isso significa? Significa que podemos iniciar um processo legal para declará-la mentalmente incompetente. Temos testemunhas do seu comportamento errático. Temos depoimento de médicos que confirmam que sofre de paranoia senil. Médicos? Kilmer, eu não tinha falado com nenhum médico sobre meu estado mental. Dr. Albino já assinou um laudo preliminar. O Henrique acrescentou. Diz que, baseado nas nossas descrições do seu comportamento, é provável que precise de cuidados especializados. Um médico que nunca me examinou assinou um laudo sobre meu estado mental, baseado só no que meus filhos contaram para ele. Quanto custou para eles comprar essa avaliação falsa? Então pode cooperar voluntariamente? O Carlos continuou. Ou podemos fazer legalmente, mas de qualquer jeito, vai receber a ajuda que precisa. Era uma ameaça direta. Se não entregasse meu dinheiro voluntariamente, usariam o sistema legal para me roubar. Preciso de tempo para pensar, disse, tentando ganhar tempo. Claro, a Jéssica disse com sua doçura falsa, mas não muito tempo, para o seu próprio bem. Depois que saíram, sentei na minha cozinha, tremendo de raiva e medo. Meus próprios filhos, sangue do meu sangue, não só assassinaram o pai deles, como agora planejavam roubar tudo que me restava. Naquela noite, meu celular vibrou com uma mensagem mais longa que as outras. Maria, sou Sérgio Carvalho, Detective Particular. O João me contratou 3 semanas antes de morrer porque estava desconfiado do Carlos e do Henrique. Eles envenenaram ele com metanol misturado no café da manhã. Tenho gravações dos dois planejando tudo. Amanhã às 3 da tarde. Vá na lanchonete da esquina. Sente na mesa dos fundos. Vu Starlat. Finalmente saberia quem estava mandando essas mensagens. E mais importante, teria as provas que precisava para fazer justiça pela morte do meu marido. Mas também sabia que não tinha muito tempo. O Carlos e o Henrique mostraram as cartas. Se não agisse rápido, acabaria trancada num asilo enquanto eles gastavam o dinheiro que custou a vida do João. A guerra tinha começado. E mesmo sendo uma mulher de 66 anos contra 2 homens sem escrúpulos, eu tinha algo que eles não tinham. A verdade. E a verdade, mais cedo ou mais tarde, sempre encontra um jeito de vir à tona. Naquela noite, pela primeira vez desde a morte do João, sorri, porque sabia que meu marido não morreu em vão. A cautela dele, o instinto dele, a decisão de contratar um detetive particular ia me permitir fazer justiça. O Carlos e o Henrique subestimaram gravemente a mãe deles. Estavam prestes a descobrir que uma mulher lutando pela memória do marido assassinado é uma força mais poderosa que toda a ganância deles combinada. O dia seguinte chegou carregado de nervosismo e expectativa. Me vesti com cuidado, escolhendo meu vestido roxo mais sério, o que usava para as ocasiões importantes. Se ia encontrar o homem que podia me dar as respostas que precisava, queria estar preparada para qualquer revelação. Às 2:30 da tarde, caminhei em direção à lanchonete da esquina, com passos determinados, mas cautelosos. Cada sombra parecia suspeita. Cada pessoa na rua podia ser um espião mandado pelos meus filhos. A paranoia de que me acusavam começava a parecer justificada. A lanchonete estava moderadamente cheia. Fui direto para a mesa dos fundos como tinha sido instruída. Pedi um chá de camomila e esperei, com as mãos tremendo ligeiramente na mesa de madeira gasta. Exatamente às 3 em ponto. Um homem na casa dos 50 anos se aproximou da minha mesa. Era alto e grisalho, com olhos inteligentes e expressão séria, mas gentil. Carregava uma pasta marrom debaixo do braço. Dona Maria? Perguntou em voz baixa. Assenti, ainda não confiando na minha voz. Sou Sérgio Carvalho. Sinto muito pela sua perda. O João era um homem bom. Sentou na frente de mim e colocou a pasta na mesa. Antes de mostrar o que tenho, preciso que saiba que o que vai ouvir e ver vai ser muito doloroso. Tá preparada? Tô me preparando desde que recebi sua primeira mensagem. Respondi com uma firmeza que não sabia que tinha. Sérgio abriu a pasta
e tirou um gravador pequeno. O João veio me procurar há um mês. Estava preocupado com o comportamento dos filhos. Me contratou para investigá-los discretamente. Apertou o play. A voz do João, tão familiar e querida, preencheu o pequeno espaço entre nós. Sérgio, preciso que saiba que se algo acontecer comigo, não vai ser acidente. O Carlos e o Henrique têm me pressionado para aumentar meu seguro de vida. Ontem, o Carlos trouxe uns papéis que disse que eram para proteger melhor a Maria. Mas quando li, percebi que tinha cláusulas que beneficiavam eles diretamente também. Meu coração acelerou. Ouvir a voz do João era como tê-lo de volta por alguns minutos, mas as palavras dele confirmavam minhas piores suspeitas. A gravação continuou. O Henrique tem feito perguntas estranhas sobre minha rotina diária. Que como no café da manhã. Que o Rora saiu do casa, se a Maria vem na oficina comigo. Diz que é por preocupação, mas alguma coisa no jeito que pergunta me deixa inquieto. Sérgio pausou a gravação. Essa conversa foi 3 semanas antes da morte dele, mas tenho algo mais recente. Tocou outra gravação, dessa vez com a voz do Carlos ao fundo falando no telefone. Não podemos esperar mais. O velho tá começando a desconfiar. Ontem me perguntou por que estava tão interessado no seguro dele. Já tem o metanol. Funciona perfeitamente porque os sintomas parecem ataque cardíaco ou derrame. Não. A mãe não vai ser problema. Depois que o pai morrer, ela vai ficar tão arrasada que podemos fazer o que quisermos com ela. Lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. Era a voz do meu filho, meu próprio filho, planejando friamente o assassinato do pai. Tem mais, Sérgio disse suavemente. Essa gravação é do dia anterior à morte do João. Uma nova gravação começou. Dessa vez o Henrique falando com alguém. Tá tudo pronto. Amanhã o Carlos vai colocar um metanol no café do pai. Dissemos para ele que era um suplemento vitamínico especial que um médico recomendou. O idiota vai tomar sem suspeitar de nada. Os sintomas vão começar com tontura e confusão. Depois perda da visão, convulsões, coma. Os médicos vão achar que é derrame ou ataque cardíaco. Quando descobrirem que é envenenamento, vai ser tarde demais. Meu mundo desabou completamente. Não só planejaram o assassinato do João, mas executaram com uma frieza que me aterrorizava. Como era possível que meus filhos, os bebês que amamentei, os meninos que consolei nos pesadelos, fossem capazes de algo tão monstruoso? Como conseguiu essas gravações? Perguntei entre soluços. O João pediu para eu colocar dispositivos de escuta na casa de vocês. Sérgio explicou. Ele estava com medo, mas não sabia exatamente do que. Colocamos no telefone de casa e em alguns outros pontos estratégicos. Tirou uma série de fotografias da pasta? Também tenho isso. Carlos comprando metanol numa loja de materiais de construção a 30 quilômetros da cidade. Pagou em dinheiro e usou nome falso. Mas tenho em vídeo. As fotografias mostravam claramente o Carlos saindo de uma loja com um frasco pequeno nas mãos. A data nas fotos era 5 dias antes da morte do João. E isso, Sérgio continuou, me mostrando mais documentos. Esses são os registros financeiros do Carlos e do Henrique dos últimos 6 meses. Tem gastado muito mais dinheiro do que as rendas deles justificam. O Carlos deve R$70 mil para um agiota da cidade. O Henrique tem dívidas de jogo de 40 mil. Estavam desesperados. Tudo começou a fazer sentido. Não era só ganância que motivou o assassinato do João. Era desespero financeiro. Meus filhos estavam arruinados e viram o pai como fonte de dinheiro fácil e rápido. Por que não foi direto na polícia logo depois da morte do João? Pergunta. Porque o Carlos e o Henrique são muito espertos. Subornaram o médico que atendeu o João no hospital para mudar o diagnóstico oficial. Em vez de envenenamento, o atestado de óbito diz: falência cardíaca por complicações de acidente de trabalho. Sem essa evidência médica, minhas gravações podiam não ser suficientes para uma condenação. Mas agora temos todas as provas juntas, disse, sentindo uma mistura de dor e determinação. Exatamente. E tem mais uma coisa que precisa saber. Meu sangue gelou. Seus filhos estavam planejando matar você também.
Sérgio tocou uma última gravação, dessa vez com as vozes do Carlos e do Henrique juntos. Uma vez que tivermos o dinheiro do seguro do pai, precisamos nos livrar da mãe também. O Carlos disse: não podemos arriscar ela ficar desconfiada ou alguém mais colocar ideias na cabeça dela. Como? O Henrique perguntou. Igual com o pai, mas dessa vez podemos fazer parecer suicídio por depressão, uma viúva que não consegue viver sem o marido. Ninguém questionaria. E o dinheiro? Somos os únicos herdeiros. Tudo seria nosso. A casa, a poupança, o dinheiro do seguro. Quase R$ 200.000 no total. A gravação parou. Eu estava tremendo. Descontroladamente. Meus filhos não só assassinaram o pai, mas planejavam me assassinar também. Tudo por dinheiro. Dona Maria, Sérgio disse gentilmente, sei que isso é devastador, mas temos provas suficientes para Faz-Clos pagar pelo que fizeram. O que fazemos agora? Perguntei, enxugando as lágrimas. Primeiro, vamos na polícia com todas essas provas. O delegado Silva é um homem honesto. Não está envolvido na corrupção. Segundo, precisamos agir rápido. Seus filhos planejam fazer você ser declarada mentalmente incompetente amanhã. Se conseguirem, vai ser muito mais difícil prosseguir legalmente. Amanhã? Sim, interceptei uma conversa telefônica hoje de manhã. Vão se encontrar com o juiz Moreira às 10 da manhã para iniciar o processo de incapacitação mental. Me levantei da mesa com uma determinação que não sentia há semanas. Então temos que agir hoje à noite. Exatamente, Sérgio confirmou. Mas primeiro, tem mais uma coisa que quero mostrar. Tirou uma última fotografia da pasta. Nela, o João saía de uma clínica médica que não reconheci. 3 dias antes de morrer, seu marido foi fazer um exame médico completo numa clínica da cidade. Os resultados mostram que estava perfeitamente saudável. Não tinha sinais de doença cardíaca. A pressão estava normal. Tudo perfeito. Isso prova definitivamente que a morte dele foi causada por envenenamento, não por problemas naturais de saúde. Essa foi a peça final de evidência que precisávamos. O João era um homem saudável, assassinado pelos próprios filhos. Sérgio, disse, pegando na mão dele. Obrigada por cumprir sua promessa para o meu marido. Agora, vamos fazer justiça. Naquela mesma noite, eu e Sérgio fomos direto para a delegacia. O delegado Silva estava trabalhando no plantão noturno daquela semana, o que era perfeito para os nossos propósitos. Quando chegamos, eram 8 da noite, e a delegacia estava relativamente quieta. Delegado Silva disse com voz firme, preciso fazer uma denúncia formal pelo assassinato do meu marido João. O delegado olhou para mim surpreso. Assassinato? Dona Maria, o atestado de óbito diz que ele morreu por complicações cardíacas, depois de um acidente de trabalho. O atestado de óbito é falso, respondi, colocando a pasta do Sérgio na mesa dele. Meu marido foi deliberadamente envenenado com metanol pelos nossos próprios filhos. Pelas próximas 2 horas, eu e Sérgio apresentamos todas as provas. As gravações de áudio, as fotografias do Carlos, comprando metanol, os documentos bancários, mostrando os saques não autorizados, os resultados médicos do João provando sua saúde perfeita. E, finalmente, as conversas gravadas onde meus filhos confessaram tanto o assassinato do pai quanto os planos de me matar. O delegado Silva ouviu cada gravação com expressão cada vez mais séria. Quando terminamos, recostou na cadeira e balançou a cabeça em descrença. Isso é monstruoso, murmurou. Tem certeza de que quer prosseguir com isso, Dona Maria? Uma vez que prendermos seus filhos, não tem volta. Delegado, respondi com toda a dignidade que consegui. Esses homens assassinaram meu marido, a sangue frio por dinheiro. Planejavam me assassinar também. Não são mais meus filhos, são criminosos que devem pagar pelos crimes deles. Vamos precisar que o médico legista examine o corpo do João para confirmar a presença do metanol. O delegado explicou. Tá preparada para isso? Faça o que for necessário. Respondi sem hesitar. O delegado Silva imediatamente ligou para o promotor. Apesar da hora tardia, a gravidade do caso levou o promotor a vir pessoalmente na delegacia. Depois de revisar todas as provas, autorizou imediatamente os mandados de prisão. Para o Carlos,
e pro Henrique. Vamos proceder de madrugada. O promotor nos explicou. Precisamos garantir que temos todas as provas antes que possam destruir evidências adicionais. Sérgio me levou para casa naquela noite. Tem certeza de que vai ficar bem sozinha? Perguntou preocupado. Vou ficar bem, respondi. Depois de tudo que descobri, não tenho mais medo. Tenho a justiça do meu lado. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei sentada na cozinha olhando as fotografias do João que tínhamos nas paredes. Pela primeira vez desde a morte dele, não senti só dor. Senti uma mistura estranha de tristeza e satisfação, sabendo que a justiça pelo assassinato dele estava chegando. Às 6 da manhã, meu telefone tocou. Era o Carlos. Mãe, precisa vir na casa do Henrique agora. Aconteceu uma coisa terrível. O que aconteceu? Perguntei, fingindo preocupação. É melhor explicar pessoalmente. Por favor. Bem rápido, não sabia que era armadilha. Depois de ouvir as gravações na noite anterior, sabia que planejavam antecipar os planos de se livrar de mim. Mas também sabia que a polícia já estava a caminho para prendê-los. Tô indo mentir. Em vez de ir para a casa do Henrique, fiquei na minha cozinha esperando. Às 7h30 da manhã, vi pela janela vários carros de polícia seguindo em diferentes direções para os bairros dos meus filhos. Meu telefone tocou repetidamente pela hora seguinte. Primeiro o Carlos, depois o Henrique. Ambos com vozes cada vez mais desesperadas, perguntando onde eu estava, mas não atendi nenhuma ligação. Às 9 da manhã, o delegado Silva bateu na minha porta. Dona Maria, prendemos o Carlos e o Henrique. Estão sob custódia policial. Acusados de assassinato em primeiro grau e conspiração para cometer assassinato? Senti minhas pernas tremerem, mas dessa vez não foi de medo. Foi do alívio. Como reagiram? Perguntei. O Carlos negou tudo no começo, mas quando tocamos as gravações para ele, desabou. O Henrique tentou fugir pela janela dos fundos da casa. Tivemos que perseguir ele por 6 quarteirões. Naquela tarde, a Jéssica veio me ver. Chegou chorando, implorando. Completamente diferente da mulher fria e calculista que eu conhecia. Dona Maria, por favor, tem que retirar as acusações contra o Carlos. Ele não é mau. Só estava desesperado por causa das dívidas. A culpa também é minha. Pressionei muito ele para arranjar dinheiro. Olhei para ela sem um pingo de compaixão. Jéssica, seu marido envenenou meu marido. Estava planejando me assassinar também. Não tem explicação nem justificativa para isso. Mas somos família, gritou desesperada. Pense no que isso vai fazer com a família. A família morreu no dia que vocês decidiram matar o João por dinheiro. Respondi friamente. Agora, por favor, saia da minha casa. 3 dias depois, a exumação do corpo do João foi realizada. Os resultados do laboratório confirmaram exatamente o que Sérgio descobriu: níveis letais de metanol no sistema dele, suficiente para causar todos os sintomas que experimentou antes da morte. O caso virou sensação na cidade toda. Ninguém conseguia acreditar que 2 filhos assassinaram o próprio pai por dinheiro. Os jornais locais chamaram de o crime mais cruel da década. Nas semanas seguintes, mais detalhes vieram à tona. Durante a investigação, o Carlos realmente devia R$70 mil para agiotas ilegais que começaram a amicalou com violência. O Henrique perdeu R$40 mil em cassinos clandestinos e também enfrentava ameaças. Viram o dinheiro do seguro de vida do João como única salvação. Mas a ganância levou eles a aumentar as apólices tão dramaticamente que despertou a própria suspeita do pai. Também descobrimos que o médico que falsificou o atestado de óbito recebeu R$5 mil em dinheiro do Carlos. Foi preso também por obstrução da justiça e falsificação de documentos oficiais. Sérgio explicou todos os detalhes do plano que o João fez com ele. Seu marido era mais esperto do que os filhos acreditavam. Sabia que algo ruim estava vindo, mas não sabia exatamente o que. Me contratou não só para investigar o Carlos e o Henrique, mas também para proteger você se algo acontecesse com ele. Ele sabia que iam matá-lo? Perguntei. Não exatamente, Sérgio disse, mas suspeitava que a vida dele estava em perigo. Por isso instalamos os dispositivos de gravação. Por isso documentamos tudo. Queria garantir que se algo acontecesse com ele, a verdade viesse à tona.
meu João, mesmo nos últimos dias, estava me protegendo. Antecipou a traição dos nossos filhos e tomou providências para garantir que a justiça prevalecesse. O julgamento foi marcado para começar em 2 meses. Tanto o Carlos quanto o Henrique enfrentavam acusações de assassinato em primeiro grau, que no nosso estado levava sentença de 25 anos à prisão perpétua. O dia do julgamento chegou depois de 2 meses de intensa preparação legal. O tribunal estava completamente lotado. Repórteres de vários jornais regionais vieram cobrir o que já era conhecido como o caso dos filhos assassinos. A cidade inteira estava lá. Vizinhos, ex-colegas de trabalho do João, até pessoas que mal conhecia, mas queriam presenciar esse momento histórico de justiça. Usei meu melhor vestido preto, o mesmo que tinha usado no nosso casamento tantos anos atrás, mas que agora representava luto e dignidade. Sérgio me acompanhou, sentando do meu lado durante todo o processo. A presença dele me deu força para enfrentar o que seria o dia mais difícil da minha vida. O Carlos e o Henrique entraram no tribunal de algemas, vestidos com uniformes laranja da prisão. Ver meus filhos assim partiu meu coração mais uma vez. Mas não senti mais pena deles. Só senti uma tristeza profunda pela morte moral que escolheram muito antes de assassinarem fisicamente o pai. O promotor apresentou o caso com precisão devastadora. Uma por uma, as gravações foram tocadas para o tribunal. O silêncio era absoluto, toda vez que as vozes do Carlos e do Henrique eram ouvidas. Planejando friamente o assassinato do João. Quando o promotor tocou a gravação onde planejavam me matar também, várias pessoas na plateia suspiraram horrorizadas. Uma senhora idosa se levantou e saiu do tribunal chorando. Não podia culpá-la. Era difícil processar tanta crueldade. Senhoras e senhores do júri, o promotor disse durante sua declaração de abertura: esse não é um caso comum de ganância familiar. É um caso de premeditação fria e calculada, onde 2 homens decidiram assassinar o pai que os criou, com amor e sacrifício simplesmente, porque precisavam de dinheiro para pagar dívidas de jogo e empréstimos irresponsáveis. Os advogados do Carlos e do Henrique tentaram apresentar uma defesa baseada em circunstâncias desesperadas e influências externas, mas as provas eram esmagadoras. As gravações não mentiam, os documentos bancários não mentiam. As evidências forenses do metanol no corpo do João não mentiam. Quando chegou minha vez de testemunhar, caminhei para o banco das testemunhas com as pernas tremendo, mas mente clara. Tinha esperado por esse momento durante meses. Dona Maria, o promotor me perguntou: pode nos contar qual era a sua relação com seus filhos antes do assassinato do seu marido? Achava que tinha uma boa relação com eles. Respondi, olhando diretamente para o Carlos e para o Henrique. Criei eles com amor. Me sacrifiquei por eles. O pai deles trabalhou de sol a sol para dar o melhor que podia. Nunca imaginei que esse amor e sacrifício se tornariam um motivo do assassinato dele. Em algum momento suspeitou que podiam machucar seu marido? Não. Essa é a parte mais dolorosa de tudo isso. Confiei neles completamente. Quando me disseram que o João teve um acidente na oficina, acreditei. Quando organizaram o funeral tão rapidamente, achei que estavam sendo eficientes na dor. Nunca imaginei que estavam encobrindo um assassinato. O Carlos baixou a cabeça durante meu depoimento. O Henrique me olhava desafiadoramente, mas via lágrimas nos olhos dele. Tarde demais para as lágrimas. Tarde demais para o arrependimento. O momento mais dramático do julgamento veio quando o promotor decidiu tocar a gravação completa da conversa onde planejavam meu próprio assassinato. A voz do Carlos preencheu o tribunal. Uma vez que tivermos o dinheiro do seguro do pai, precisamos nos livrar da mãe também. Não podemos arriscar ela ficar desconfiada. Um murmúrio de horror varreu a plateia. Várias pessoas se viraram para me olhar com expressões de descrença e compaixão. Como se sentiu quando ouviu essa gravação pela primeira vez? O promotor me perguntou. Percebi que tinha perdido meus 2 filhos muito antes de perder meu marido. Respondi, com a voz rachando mais firme. Os bebês que amamentei, as crianças que consolei nos pesadelos, morreram e foram substituídos por 2 estranhos capazes de qualquer crueldade por dinheiro. A defesa
tentou me interrogar, sugerindo que talvez eu tivesse interpretado mal as intenções dos meus filhos, que talvez o luto tivesse me feito exagerar as provas, mas as gravações falavam por si só. Sérgio também testemunhou, explicando em detalhes como o João o contratou porque estava com medo dos próprios filhos. Descreveu cada passo da investigação, cada prova coletada, cada momento gravado que revelava a verdade. O médico legista apresentou os resultados da exumação, confirmando a presença letal do metanol no corpo do João. Explicou como esse veneno age lentamente, causando exatamente os sintomas que meu marido experimentou antes de morrer. Depois de 3 dias de testemunhos devastadores, chegaram as alegações finais. O promotor foi arrasador. Carlos e Henrique não são vítimas das circunstâncias. São predadores que viram os próprios pais como obstáculos financeiros que precisavam ser eliminados. Planejaram, executaram e encobriram o assassinato do João. E planejavam fazer o mesmo com Maria. Não merecem compaixão, merecem justiça. O júri deliberou por 6 horas. Quando voltaram, o silêncio no tribunal era absoluto. Podia ouvir as batidas do meu próprio coração enquanto o juiz lia o veredicto. No caso do Estado contra Carlos Silva e Henrique Silva, pela acusação de assassinato em 1º grau de João Silva, consideramos os réus culpados. O tribunal explodiu em murmúrios e exclamações. O Carlos desabou na cadeira, finalmente compreendendo a magnitude do que tinha feito. O Henrique permaneceu rígido, olhando fixo para a frente sem expressão. Na acusação de conspiração para cometer assassinato contra Maria Silva, consideramos os réus culpados. O juiz prosseguiu imediatamente para a sentença. Carlos Silva e Henrique Silva, pelo assassinato premeditado de seu pai e a conspiração para assassinar sua mãe, o sentencio à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional por 30 anos. Quando ouvi essas palavras, senti um peso gigantesco sair dos meus ombros. Justiça. Finalmente havia justiça pelo João. Depois do julgamento, muitas pessoas vieram me abraçar e expressar apoio. Dona Conceição chorou comigo, não de tristeza, mas do alívio. Maria, o João pode descansar em paz agora, sussurrou para mim. Naquela noite, voltei para minha casa, que agora se sentia diferente. Não era mais um lugar de dor e traição. Era meu lar novamente. O lugar onde o João e eu fomos felizes por 42 anos. Sérgio veio me visitar uma semana depois do julgamento. Como se sente? Perguntou. Em paz, respondi honestamente. Pela primeira vez, desde a morte do João, durmo tranquila. Sei que ele está descansando porque a morte dele não ficou impune. E o dinheiro? O seguro. A poupança? Doei o dinheiro do seguro de vida para uma fundação para vítimas de crimes familiares. Expliquei. Esse dinheiro estava manchado de sangue. Nunca poderia ter usado. Minhas economias pessoais são suficientes para viver modestamente pelo resto dos meus dias. 6 meses depois do julgamento, recebi uma carta pelo correio da prisão. Era do Carlos mãe. Sei que não mereço seu perdão, mas preciso que saiba que me arrependo de tudo. O dinheiro, as dívidas, o desespero. Nos cegaram. Perdemos toda a humanidade. Destruímos a família mais amorosa do mundo por R$125 mil que nem chegamos a aproveitar. Amanhã vou me matar na minha cela. Não consigo viver com o que fizemos. Cuide-se, mãe. Fale pro pai que pedimos desculpa por termos sido filhos tão ruins. Não cheguei a tempo de impedir o suicídio dele. O Carlos foi encontrado enforcado na cela no dia seguinte. O Henrique, ao saber da morte do irmão, sofreu um colapso nervoso completo e foi transferido para o hospital psiquiátrico da prisão. Hoje, 2 anos depois do julgamento, vivo em paz na minha casinha. Transformei a oficina do João num jardim onde cultivo flores para levar no túmulo dele todo domingo. Sérgio se tornou um amigo próximo, me visitando regularmente para garantir que estou bem. Às vezes os vizinhos me perguntam se sinto falta dos meus filhos. A resposta é complicada. Sinto falta das crianças que foram, mas essas crianças morreram muito antes do João. Os homens que se tornaram
Não eram meus filhos. Eram estranhos que compartilhavam meu sangue, mas não meu coração. Aprendi que família verdadeira não se define por sangue, mas por amor, lealdade e respeito mútuo. O João foi minha família verdadeira por 42 anos. Os amigos que me apoiaram durante o julgamento são minha família agora. A justiça não trouxe o João de volta, mas me deu paz. E nas noites silenciosas, quando sento na varanda onde tantas vezes tomamos café juntos, juro que sinto a presença dele, orgulhoso de mim, por ter sido forte o suficiente para fazer a coisa certa, mesmo quando significava perder meus filhos para sempre. 5 anos se passaram desde aquele dia terrível, no cemitério, quando recebi a primeira mensagem que mudou minha vida para sempre. Hoje tenho 71 anos e meu cabelo completamente branco reflete todas as tempestades que enfrentei e superei. Mas meus olhos, como minha querida amiga Conceição me diz, brilham com uma paz que não tinham antes. A casa onde o João e eu construímos nossos sonhos ainda é meu refúgio. Fiz algumas melhorias com o dinheiro que tinha guardado, pintei as paredes de amarelo suave, a cor favorita do João, e transformei a oficina velha dele no jardim mais bonito do bairro. Sérgio se tornou mais que um investigador que me ajudou a conseguir justiça. Virou minha família escolhida. Vem me visitar toda quarta à tarde. E tomamos café na varanda, enquanto ele me conta histórias dos outros casos dele. A fundação que estabeleci com o dinheiro do seguro de vida virou algo maior do que jamais imaginei. A Fundação João Silva para Vítimas de Crimes Familiares agora ajuda dezenas de famílias todo ano que passaram por tragédias similares à minha. Temos psicólogos, advogados e investigadores particulares, todos trabalhando para que nenhuma outra família tenha que sofrer em silêncio o que eu sofri. O Henrique ainda está vivo, embora não seja mais o mesmo homem que conheci. Depois do suicídio do Carlos, a mente dele se despedaçou completamente. Os médicos dizem que vive num estado constante de culpa e paranoia, acreditando que o João vem visitá-lo toda noite para repreendê-lo pelo assassinato. Recebo cartas dele ocasionalmente, são incoerentes, cheias de pedidos desesperados de perdão e súplicas para que eu o visite. No começo, eu lia, procurando algum vestígio do filho que criei com tanto amor. Mas depois percebi que ler essas cartas só reabria feridas que já tinham cicatrizado. Agora guardo elas sem abrir numa caixa de sapato. Talvez algum dia eu leia. Talvez não. Tenho o direito de proteger minha paz de espírito. A cidade de São José dos Campos nunca esqueceu o caso. Virou lenda local, uma história que os pais contam para os filhos como aviso sobre ganância e traição. Alguns me veem como heroína, outros como mulher cruel, que mandou os próprios filhos para a prisão. Não me importo com o que pensam. Conheço a verdade. E a verdade me deu a paz que precisava. Minha saúde permanece surpreendentemente boa para minha idade. O médico diz que é porque finalmente consegui me livrar do estresse e tristeza que carregava. O corpo se cura quando o coração encontra paz. Os domingos de manhã são meus favoritos. Corto flores frescas do meu jardim e caminho até o cemitério para visitar o túmulo do João. A lápide agora tem uma inscrição que mandei gravar depois do julgamento. João Silva, marido amado, pai traído, homem honrado, seu amor foi mais forte que sua morte. Conto para ele tudo o que aconteceu durante a semana. Falo sobre a fundação, sobre as famílias que ajudamos, sobre as cartas de agradecimento que recebo de pessoas que encontraram justiça graças à nossa história. Juro que sinto a aprovação dele no vento que balança as folhas das árvores próximas. Sabe o que é mais estranho, meu amor? Disse durante minha última visita. Não sinto mais dor quando penso no Carlos e no Henrique. Só sinto pena. Pena porque tiveram todo o amor do mundo e escolheram o ódio. Tiveram uma família que os adorava e escolheram a traição. Tiveram a oportunidade de ser homens honrados como você e escolheram ser assassinos. Na semana passada, um repórter da cidade veio me entrevistar para um documentário sobre crimes familiares. Perguntou se havia algo que eu queria dizer para outras pessoas que pudessem estar passando por situações similares. Família não é desculpa para crime, respondi. Amor não é cego. Amor com limites? É amor verdadeiro. Se alguém que diz que te ama é capaz de te machucar por dinheiro ou conveniência,
essa pessoa não te ama de verdade. E nunca é tarde demais para buscar justiça, não importa quem seja o culpado. Este ano, no 5º aniversário da morte do João, organizei uma cerimônia especial em memória dele. Mais de 200 pessoas vieram, vizinhos, membros da fundação, famílias que ajudamos, autoridades locais. Foi bonito ver como a morte dele, que começou como tragédia, se transformou numa força do bem em tantas vidas. Sérgio fez um discurso emocionante. João Silva morreu por causa da ganância dos filhos, mas o legado dele vive em cada família que encontra justiça, graças à coragem da sua esposa. O mal tentou destruir a história dele, mas o bem a transformou em esperança para outros. À noite, antes de dormir, às vezes pego as fotografias antigas de quando o Carlos e o Henrique eram crianças, vejo eles brincando no quintal, abraçando o pai, rindo comigo nos natais passados. Me permito chorar por aquelas crianças inocentes que existiram antes da ganância corrompê-las completamente. Mas não choro mais pelos homens que se tornaram. Esses homens escolheram o destino deles. Minha história acabou sendo maior que minha tragédia pessoal. Virou o símbolo de que a justiça é possível, mesmo quando vem das fontes mais inesperadas. Uma viúva de 66 anos provou que a verdade é mais poderosa que as mentiras, que o amor verdadeiro é mais forte que a traição e que nunca é tarde demais para fazer a coisa certa. Amanhã é quarta-feira e o Sérgio vai vir tomar café como sempre. Vou fazer o doce favorito dele e contar sobre as cartas de agradecimento que chegaram essa semana. Depois vamos trabalhar juntos no jardim, plantando flores novas para a primavera. A vida continua, mais simples, mas mais autêntica que antes. Aprendi que família verdadeira não é sobre sangue compartilhado, mas sobre valores compartilhados, respeito mútuo e amor que nunca se transforma em dano. João, onde quer que esteja, espero que saiba que cumpri a promessa que fiz para você, naquele túmulo, naquele dia terrível. Encontrei a verdade. Busquei a justiça e transformei nossa dor em esperança para outros. Sua morte não foi em vão, meu amor. E para vocês que estão ouvindo essa história, quero que saibam: se alguém na família de vocês está agindo estranho, fazendo pressão sobre dinheiro ou propriedades, ou se vocês suspeitam que alguma coisa não está certa com a morte de um parente, não tenham medo de fazer perguntas. Não tenham medo de buscar a verdade. Mesmo que doa, a verdade sempre encontra um jeito de vir à tona. E quando vem, traz consigo a paz que só a justiça pode dar. Essa é minha história. A história de como descobri que meus próprios filhos assassinaram o pai deles e como consegui fazer justiça, mesmo quando todo mundo disse que eu estava louca. A história de como o amor verdadeiro venceu a ganância e como uma mensagem misteriosa no velório mudou tudo. Obrigada por me ouvirem. E lembrem-se, nunca desistam da verdade. Ela pode doer, mas é a única coisa que realmente liberta.